falar sobre a gestão do poder e da autoridade na vida religiosa. Se voltarmos ao decreto do Vaticano II, em 1965, sobre adaptação e renovação da vida religiosa, também conhecido como Perfecti e Caritatis, escutamos essa citação professando obediência. Os religiosos oferecem a entrada total de sua própria vontade como um sacrifício de si mesmos a Deus e unem-se permanente e seguramente à vontade salvadora de Deus. E cito, o modelo de obediência neste documento cito, o exemplo de Jesus Cristo que veio fazer a vontade do Pai e, assumindo a natureza de um escravo, aprendeu a obediência na escola do sofrimento. Fim da citação. De acordo com esse modelo, cito, os religiosos, sobre a moção do Espírito Santo, submetem-se com fé aos seus superiores que tomam o lugar de Deus. Fim da citação. Perfecti Caritatis também descreve o perfil dos superiores. São responsáveis pelas pessoas que lhes foram confiadas. Devem cumprir seu ofício de uma maneira que responda à vontade de Deus. Devem exercer sua autoridade com espírito de serviço, com amor, com respeito à dignidade humana e à consciência daqueles que estão sob sua autoridade. Devem escutar alegremente seus súditos e promover a harmonia entre eles para o bem da comunidade e da igreja, sem diminuir sua autoridade. Vejamos algumas coisas sobre esse modelo de compreensão e exercício de poder e autoridade na vida religiosa. Primeiro, a estrutura de poder e autoridade é vertical. Envolve uma relação entre um superior e um súdito. E chamar sujeitos subordinados é uma terminologia comum na literatura da vida religiosa. 2. Poder e autoridade são sacralizados. Presume-se que aqueles que exercem poder e autoridade derivam seu mandato de um poder superior, ou seja, Deus. Costuma-se dizer que, como escutamos no documento do Vaticano II, os superiores tomam o lugar de Deus. Terceiro elemento. Como consequência deste segundo ponto, recusar-se a obedecer equivale a uma violação da vontade de Deus. Quarto elemento. Os superiores são responsáveis por seus atos e pelas decisões que tomam. Daí a importância de serem pessoas virtuosas, orantes e atentas à presença e ação do Espírito de Deus em suas vidas. Da experiência, e como vimos em algumas evidências, sabemos que o poder e a autoridade estão abertos a abusos. O poder e a autoridade podem ser usados como meio de manipulação, opressão, desumanização, o que é contrário aos pontos anteriores que fiz sobre a importância do serviço, do amor, do respeito à dignidade humana, da escuta e da atenção ao bem comum. No contexto da sinodalidade, como se veria a gestão responsável e o exercício do poder e da autoridade? Como seria a liderança sinodal na vida religiosa? Qual o perfil de um líder sinodal na vida religiosa? Quero tentar responder a essas perguntas pintando um quadro de liderança sinodal
e exercício de poder e autoridade. Vejam bem, nota-se que isso não se limita necessariamente à vida religiosa. Pode ser aplicado a todas as facetas da vida na igreja e na sociedade. Mas antes de pintarmos este retrato, é importante notar que todas as comunidades de fé oferecem diretrizes, regulamentos e regras sobre o que esperam de seus líderes e como devem exercer o poder e a autoridade. Essas diretrizes são baseadas em tradições de longa data, como as tradições beneditinas, agustinianas e dominicanas, sem mencionar as tradições jesuíticas e nacianas. Há também tradições monásticas e práticas de líderes que são documentados e narradas para a edificação dos membros da comunidade. Normalmente, tradições religiosas descreverão como é o exercício responsável do poder e da autoridade. Agora, voltando à nossa pergunta, como é a liderança sinodal? Qual é o perfil de um líder sinodal? A primeira coisa que eu quero destacar é que é relacional e centrado nas pessoas. Coloca as pessoas e os relacionamentos antes das estruturas. Não prioriza a manutenção da estrutura, mas promove o florescimento de toda a comunidade. E, portanto, proporciona segurança psicológica para a comunidade se expressar sem medo de intimidação ou retaliação. A liderança sinodal celebra o potencial das pessoas para torná-las realidade, para permitir que o potencial de cada membro da comunidade apareça. Repito, a liderança sinodal é centrada na pessoa. Baseia-se no encontro como forma de liderar, ou seja, ser capaz de construir relacionamentos, o que facilita a comunicação entre as pessoas, ajuda as pessoas a estarem bem informadas. E estamos voltando ao exemplo de Jesus quando digo isso. Jesus não apenas dizia coisas, praticava o que pregava. Então vemos que a liderança sinodal se concentra mais nos rituais do encontro e leva em conta a situação e o contexto das pessoas em suas vidas, para caminhar com elas de uma forma que as faça se sentir parte do que está acontecendo. Próximo elemento. É inclusivo. Abre a tenda, a barraca para todo mundo como Jesus, lembra? Como Jesus e a mulher que ungiu Jesus em Mateus 26. Jesus permitiu que ela fosse ela mesma. Por isso, a liderança sinodal abre a tenda para aqueles que normalmente não acolheríamos na comunidade. Cria espaço para que outras pessoas tenham voz sem monopolizar a conversa. Incentiva outras pessoas a falarem e contribuírem para a conversa. Escuta de forma holística e presta atenção em todas as facetas da vida das pessoas, linguagem corporal, expressões faciais. Próximo elemento. Os líderes sinodais veem e reconhecem a bondade fora do seu próprio grupo. Um líder sinodal que lidera uma comunidade de religiosos conhece a bondade, que a bondade pode vir de qualquer lugar da comunidade, que a bondade é um sinal da presença divina. Então, embora haja pessoas dentro das comunidades que se consideram menos dotadas, a bondade divina habita nelas. E reconhecer que a bondade é a marca da liderança sinodal em uma comunidade religiosa. E assim,
Reconhecer a bondade torna o líder menos defensivo ou permite que o líder não se sinta ameaçado. O próximo elemento que eu quero me referir é a escuta. O líder sinodal escuta, tem respostas predeterminadas. Escuta a quem primeiro? Ao Espírito Santo, que é um elemento de oração e que também leva à conversão do eu e das estruturas. O líder sinodal escuta os sinais dos tempos. Porque para ser líder, para liderar as pessoas, é preciso ter espírito de discernimento dos sinais dos tempos. O próximo elemento é o serviço. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo, a liderança sinodal é principalmente uma liderança servidora. Vemos muitos exemplos disso nos evangelhos. E também na vida religiosa. Isso é ainda mais importante quando o líder sinodal faz tudo para todas as pessoas da comunidade, mesmo estando no lugar daqueles que são vulneráveis. Próximo elemento. A liderança sinodal dá poder a outros, promove seu crescimento por meio da mentoria. Não é autossuficiente, escuta, está aberto às ideias de outras pessoas e as leva em conta na tomada de decisões, permitindo que as pessoas contribuam com suas próprias ideias. Próximo elemento. A liderança sinodal é curativa. O líder sinodal acolhe pessoas que estão quebradas, que precisam se curar em sentido amplo. Não descarta os fracos, não ridiculariza os vulneráveis, foca-se no que os fará crescer, nos que os fará curar, no que os tornará bem-sucedidos. Comunidades religiosas de pessoas que foram feridas ou quebradas de muitas maneiras, assim como nós na igreja e no resto da sociedade. Aqui é quando se necessita de um líder sinodal que tenha a capacidade de ser receptível, quem tem ouvido para as vozes da dor e do quebrantamento. Um ouvinte curativo, que ouve, que escuta curar quebrantamentos e feridas, e que traz cura e restauração. Como o Senhor, um líder sinodal que deve estar próximo dos de coração partido. O próximo elemento é a confiança. Um líder sinodal cultiva a confiança porque ele ou ela tem algo, tem confiança nas pessoas e é responsável perante Deus enquanto caminham juntos. Então, criar essa cultura de confiança, de não ser egoísta, de não guardar as coisas para si mesmo, é um elemento crítico da liderança servidora, que é capaz de prestar atenção de todo o coração às necessidades da sua comunidade. Em solidariedade e conscientização com o meio ambiente, um líder sinodal está consciente das necessidades e desafios da sua comunidade. Um líder sinodal ajudaria os membros da comunidade a ver o rosto de Jesus e fazer da comunidade um lugar onde sejam igualmente bem-vindos e criar um espaço seguro para as pessoas que se sentem ameaçadas, se sintam em casa. Entanto, ser um líder sinodal não é apenas manter o controle. Garante que as pessoas não se sintam estranhas em suas comunidades, mas que se sintam em casa. E isso significa entender o que os outros estão passando. E como eu disse antes, ler os sinais dos tempos para que ele ou ela se torne presente à situação e escuta as situações reais em vez de narrativas generalizadas. Então, quando você é um líder sinodal, você entende o que está acontecendo não só ao seu redor, mas também dentro da comunidade. E está ciente do que está acontecendo dentro do outro. Bem, isso não se restringe particularmente às comunidades religiosas. O mesmo acontece na igreja. E o próximo elemento
é que um líder sinodal é capaz de internalizar as implicações da escuta, porque escutar é o prelúdio para agir. E essa ação tem que ser profética. Ou seja, a capacidade de abordar as questões pertinentes, abordar problemas reais, contexto real, não se detém em abstrações e distrações. E eu quero acrescentar mais um elemento. A liderança sinodal não tem medo da vulnerabilidade. O líder sinodal é capaz de crescer, precisa ser nutrido, precisa ser encorajado, precisa ser nutrido, precisa ser convertido. Isso implica humildade para se reconhecer fraco e pecador, que também precisa muito de redenção. Por fim, aqui está uma citação do documento. Como formamos pessoas, especialmente aquelas em funções responsáveis dentro da comunidade cristã, para serem mais capazes de caminhar juntas, escutar umas a outras e dialogar? Que informações oferecemos para o discernimento e exercício da autoridade? Que ferramentas nos ajudam a ler a dinâmica da cultura em que estamos imersos e o impacto em nosso estilo de ser igreja? Esta é uma citação do documento preparatório para o Sínodo e a sinodalidade. Espero que essa apresentação forneça algumas respostas, ainda que parciais, mas para essas perguntas. Obrigado pela atenção.